Boa tarde, sextos anos, tudo bem? Vamos então para a correção, desta atividade complementar aqui. Então, veja só, a primeira questão você tem aí uma tabela com o arremesso de dardo, de alguns competidores com os seus respectivos resultados. Então, nós temos aqui, Edson com 87,43 metros, José 86,5 metros, Lucas 87,39 metros e Vitor 86,45 metros. E aí na tabelinha é para você completar, com os nomes de acordo com o lugar, com a classificação deles, Então a classificação deles depende aqui, do maior e do menor número decimal. Então, quando a parte inteira é igual, nós vamos comparar a parte decimal. 87,43, 87,39. Nós aqui, então, comparamos, as casas decimais. Aqui eu tenho 43, e aqui eu tenho 39. 43 é maior que 39. Portanto, quem teve o primeiro lugar aqui foi exatamente o Edson. Depois, vamos comparar ali, e o segundo lugar foi exatamente o Lucas. Agora, nós vamos comparar entre o José e o Vitor. Vamos ver quem ficou com o terceiro lugar. Aqui eu tenho 86,5 e aqui eu tenho 86,45. Eu posso completar aqui com um zero, Aqui eu passei a ter 50 e aqui continuou 45. 50 é maior que 45. Portanto, o José foi o que obteve o terceiro lugar, Porque a gente comparando, 50 e o 45. 50 é maior que 45. Então, o Vitor foi que ficou com o quarto lugar. Entendido, gente? Então, mais uma vez, repetindo, quando as partes inteiras forem iguais, nós temos que comparar as partes decimais e procuramos igualar as casas, Se você tem dois números, um está com décimo, o outro está com centésimo. Para que as casas fiquem iguais, aquele que está com décimo, você acrescenta um zero e depois você vê quem é o número maior, quem é o número menor. Na questão número 2, nós temos esse número decimal aqui e é para a gente destacar qual é a leitura correta dele. 4 inteiros e 3 centésimos, porque eu tenho aqui duas casas. Primeiro é o décimo, depois é os centésimos. Então, a opção correta é a letra B de bola. E o número 3, nós temos o número decimal, Aqui, e qual é a representação dele na forma de fração? Então, na forma de fração, o numerador é o próprio número, certo? E o denominador, eu conto, se eu tenho aqui duas casas depois da vírgula, que é o centésimo, eu ponho o denominador 100. Então, eu tenho aqui 14 centésimos na representação de fração e aqui na representação de fração e aqui na representação de número decimal. Depois, a questão número 4 era para localizar esses números decimais aqui
sem que eles estejam na reta numérica. Então, veja só, para a localização deles, né, fora da reta numérica ou na reta numérica, basta eu trabalhar com uma casa depois da vírgula, só com o décimo, que eu já sei onde esse número está, entre quais números, né, ele se encontra. Então, veja só, 72 centésimos. Eu observo aqui, ó, apenas o 7 que está na casa do décimos. Então, veja só, 7 décimos, ele vai estar entre o 0 e o 1, né? Numa reta numérica, ó, ele estaria entre 0 e o 1. Depois eu tenho aqui 318 milésimos. Basta eu observar aqui a primeira casa decimal, que é o 3. Então, 3 décimos, ele está entre o 0 e o 1. Esse número, ele está mais próximo do 0 do que do 1. Esse aqui, o 72 centésimos, ele vai estar mais próximo do 1 do que do 0. Depois nós temos 1 inteiro e 57 centésimos. Eu observo aqui, ó, o 5, que é a casa dos décimos. Esse número, ele vai estar exatamente entre o 1 e o 2, né? Entre o 1 e o 2, aqui, por exemplo, ó, vamos observar aqui na reta, entre o 1 e o 2, ele estaria aqui na metade. Depois nós temos 5 inteiros, 813 milésimos. Vou observar aqui, ó, o 8. Então, veja só, esse número, ele vai estar entre o 5 e o 6. Ele está mais próximo do 6 do que do 5. 33 inteiros e 11 centésimos. Esse número aqui, ó, aqui, observa ali o 1 da casa dos décimos. Esse número, ele vai estar entre o 33 e o 34. Ele vai estar mais próximo do 33 do que do 34. 6 inteiros, 666 milésimos. Vou observar aqui o algarismo que ocupa, né, a casa dos décimos. Então, 6,6, um pouquinho depois de 6,5. Esse número, ele está entre o 6 e o 7. Agora, a questão número 5 era fazendo a reta numérica. Então, vamos prestar atenção, gente, ver esse vídeo com bastante atenção, porque vocês ainda continuam errando demais a reta numérica. Primeira coisa, quando você vai traçar o segmento horizontal, que é esse que está em verde aqui, que eu coloquei, você vai fazer em cima da linha do seu caderno. Agora, gente, não é para fazer sem régua, senão você não vai ter uma reta. Vamos trabalhar corretamente. Você precisa de ter ou uma régua ou um esquadro para você traçar corretamente. E aí, até que tamanho eu tenho que fazer esta reta numérica? É só você observar o seu número aí. Quem é o maior número decimal seu? É o 8,73. 8 inteiros e 73 centésimos. Então, a sua reta numérica, ela pode ir até o número 8? Não, ela tem que ir um pouquinho mais. Então, ela tem que ir até o número 9. Então, aí você, com a régua, você vai marcar 9 unidades. Então, prestando atenção, gente, que veja só, olha aqui a régua. Esse tracinho maior que nós temos aqui na régua são os centímetros. Então, você aí vai traçar a sua reta, né, começando aqui de 0 até 9 centímetros, certo?
essa marcação miudinha que tem entre os centímetros são os milímetros, mas você não precisa colocar os milímetros aí na sua reta, apenas os centímetros. Então aí você marca, ó, do 0 ao 1 você tem 1 centímetro, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5, do 5 ao 6, do 6 ao 7, do 7 ao 8, do 8 ao 9. Puxa um pedacinho depois do 9 e põe uma setinha. Por quê? Porque essa reta aqui, ela continua, ela não termina aqui. Ela é uma reta indeterminada. Agora, nós vamos então representar os números naturais. Então, representar, localizar na reta numérica é a mesma coisa. Então, o primeiro número, 2 inteiros e 19 centésimos. Então, já expliquei. Você, depois da vírgula, observa o número 1, ó. Então, veja só, depois do 2 aqui um pouquinho, você faz um pontinho que é para destacar, desce a setinha e representa 2 inteiros e 19 centésimos. Então, esse número, ele está mais perto aqui do 2 do que do 3. Ele passou um pouquinho depois do 2. Então, quer dizer, ele está entre o 2 e o 3. Depois, nós temos 3 inteiros e 5 décimos, que são 3,5. Esse número vai estar entre o 3 e o 4, exatamente aqui na metade, ó. Você coloca um pontinho, põe a setinha e representa o 3 inteiros e 5 décimos. Depois, 8 inteiros e 73 centésimos. Então, na casa decimal, nós temos o 7. Então, você vai marcar, né? Vai trabalhar com 8,7. Esse número está quase chegando no 9. Então, você marca um pontinho, puxa a setinha, ó. Então, ele está mais próximo do 9 do que do 8. Então, ele está entre o 8 e o 9. Depois, nós temos 1 inteiro e 24 centésimos. Então, 1,24. Vamos usar apenas a primeira casa, 1,2. Ele está um pouquinho depois do 1. Ele está mais próximo do 1 do que do 2. Então, ele está entre o 1 e o 2. 75 centésimos. Então, 75 centésimos, ó. Se a parte inteira aqui é 0, eu já sei que qualquer número decimal em que a parte inteira for 0, ele vai estar sempre aqui entre o 0 e o 1. Então, um pouquinho depois do meio, você marca aqui os 75 centésimos. Ele está mais próximo do 1 do que do 0. Então, ele está entre o 0 e o 1. 6 inteiros e 9 décimos. Então, 6 inteiros e 9 décimos está quase que chegando aqui no 7, ó. Então, ele está bem próximo do 7. Então, 6 inteiros e 9 décimos. Está entre o 6 e o 7. 5 inteiros. 5 inteiros, né? É o mesmo que 5,0. Nós já sabemos que o 0 à direita não altera nada. Então, você pode fazer aí um pontinho em cima do 5. Porque 5 é o mesmo que 5,0, tá? Então, gente, à medida que a gente vai fazendo as atividades, eu espero que vocês, né, vão aprimorando aí esse conhecimento de vocês. E observem aqui, olha como eu usei um tracinho pequeno para representar aqui, né, a minha marcação, a minha graduação da reta, que é de 9 centímetros. Eu não fiz aquele traço grandão que vocês estão fazendo. Você pode diminuir, ó. É só para você marcar. Eu não digo para colocar o ponto, porque o ponto a gente usa,
depois para representar aqui os números pedidos. Ok, gente?